sua inscrição, não vacila, não demora. Ligeiro esgotam as vagas. Você está convidado a participar do nosso retiro de casais, que logo, logo vão abrir as inscrições. Já é só uma prévia para você ficar com água na boca e você vai se preparando para isso em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa série, Quem é o seu Deus? Só que antes de entrarmos na palavra, eu quero lhe convidar a mais uma vez fazer uma oração, consagrarmos ao Senhor esse momento da palavra, que Ele fale conosco em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças pela Tua presença nesse lugar. Te damos graças, meu Pai, porque o Senhor tem falado constantemente conosco. Que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração. Encontre em nós aqui, meu Deus, um ouvido disponível, um coração sedento para ouvir a Tua voz em nome de Jesus. Que nesse momento nós possamos crescer, dar passos de fé em nome do Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, em todas as áreas, em todos os momentos, em cada decisão nossa. Em nome de Jesus. Que o Teu nome venha crescer na nossa vida, meu Pai, de uma maneira singular. Que o Senhor possa mudar o que for necessário em nós, para que nós possamos glorificar cada vez mais o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Então, vem ser conosco. Coloca a nossa atenção no Senhor. E que nós possamos mudar para caminhar mais perto de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos aqui na segunda parte dessa série chamada Quem é o seu Deus. No primeiro domingo, nós meditamos aqui sobre a possibilidade do dinheiro ser o nosso Deus. E nós combatemos isso em nome do Senhor Jesus, que é um Deus que não vale a pena o dinheiro. Hoje nós vamos para um segundo momento e uma segunda possibilidade, que o outro pode ser o nosso Deus. A pessoa do seu lado, ou a pessoa que ficou na sua casa, aquele colega de trabalho, pode ser o seu Deus. A gente nem se dá conta disso, mas é uma possibilidade. Porque o nosso Deus, Ele vai nos governar. Nossas decisões, muitas delas serão tomadas a partir do que o nosso Deus diz. Se o outro tiver tanto poder sobre nossa vida que nos governe, existe uma grande possibilidade dele ser o nosso Deus. O nosso Deus tem prioridade na nossa vida. Por isso que Jesus diz, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque a ordem das coisas também vai elencar o nosso Deus. Vai dizer quem é o nosso Deus na nossa vida. Mateus capítulo 10, o verso 32. Diz assim, difícil me concentrar vendo meu filho chorando e saindo. Mateus 10, 32 diz assim, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu confesso que esse texto sempre chegou a mim e eu ficava me perguntando, meu Deus, não só esse texto, mas aqui fica muito claro que a confissão de fé envolve outras pessoas, deve acontecer diante dos homens. Eu fiquei me questionando, qual a importância do outro na nossa vida e por que essa confissão tem que acontecer perto de pessoas, não só no meu íntimo, não só no secreto, mas próximo de pessoas. Qual a importância do outro na nossa vida? Uma das coisas mais claras que para mim, Jesus está demonstrando aqui, é que Ele vem para reinar no nosso coração e ao mesmo tempo destronar outras coisas no nosso coração. Porque todos nós temos um Deus. Talvez você, Júnior, eu sou ateu, não acredito em Deus. Então você tem um Deus. Ou pode ser o outro, ou pode ser o dinheiro. A terceira opção, que é o que a gente vai falar no próximo domingo, é você mesmo. Talvez o seu Deus é o seu ego, mas a gente não vai se adentrar hoje aqui. Mas pode ser, todos nós temos um Deus. E eu acho muito racional que o nosso Deus Todo-Poderoso seja o seu Deus. Mas nesse momento pode ser que seja a outra pessoa. E a sua vida, eu sinto muito, esse Deus é muito fraco. Se o seu Deus for qualquer pessoa aqui nessa terra, seja pai, mãe, irmãos, pessoas que você está num relacionamento, seu namorado, amigos, colegas de trabalho, faculdade, seu chefe, se essa pessoa for o teu Deus, é um Deus inferior ao nosso Deus. Porque nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus, e a nossa igreja tem que ter atenção quanto a isso. A gente vem para cá, é claro que a gente cresce, a gente tem contato com os irmãos, a gente cresce na palavra, a gente é edificado pela ministração da palavra, mas o culto é para o nosso Deus, é para o nosso Senhor.
Por isso que às vezes o pessoal questiona, pastor, por que a igreja apaga as luzes e fica esse ambiente mais escurinho na hora da palavra? Que negócio é esse? Estranho, não vejo igreja desse jeito aqui na região. Um dos motivos é justamente esse, porque você vem para cá, não para olhar para a roupinha do coleguinha do lado, como é que ela está vestida, o cabelo dela, o brinco, coisa, mas olhar para o Senhor, o nosso Deus, que o culto é daqui para Ele, e Ele tem que ser entronizado em cada momento nosso. O outro na nossa vida vai ter influência direta nos seus comportamentos. Por isso que a gente prega aqui constantemente que você tem que ter muita atenção com quem você anda, com quem você compartilha suas ideias. Existe um experimento, aconteceu um experimento na psicologia, em que o psicólogo ele pegou 7 pessoas, sendo que dessas 7, 6 eram atores. Pessoas estavam ali combinadas, estavam numa sala, e uma, na verdade, era que estava sendo testada. Ela não sabia, pensava que todo mundo ali estava sendo testado. E aí ele escreveu 3 riscos assim, em tamanhos diferentes na lousa atrás dele, sendo que notoriamente tinha um risco maior. No caso, por exemplo, o risco número 1 era o maior. E aí ele ia perguntando de pessoa em pessoa, até chegar na 7ª, que era a pessoa avaliada. E o primeiro dizia que o maior era o terceiro, claramente era o menor. E o maior, aí ia seguindo, cada pessoa respondendo que era o terceiro. E todo mundo concordou que era o terceiro. Quando chegou na vez dele, adivinha o que foi que ele respondeu? O terceiro também. Claramente não era, e ele respondia dizendo que era, porque a grande maioria, no caso aqui, 100% das pessoas responderam dizendo que era aquele. Eu não vou contra o que as pessoas... Talvez eu esteja vendo errado, eu estou inseguro. Já que todo mundo está concordando nisso, eu vou concordar também. Então o outro na nossa vida tem muita influência. Num segundo momento desse experimento, ele coloca uma pessoa, dessas 6 que são atores, uma pessoa vai discordar. E ele, mais uma vez, é a última a responder. E nesse momento aqui, quando alguém discordava, em 100% das vezes, ele também discordava junto da pessoa, provando que a opinião do outro vai ter influência no nosso comportamento. Isso é muito válido. É muito importante a gente entender que as pessoas ao nosso lado estão concordando ou não, e elas vão ter influência no nosso comportamento. O cristão tem que estar atento a isso, com quem eu ando, quem está comigo, quem eu me inspiro, de quem é que eu estou ouvindo, quem é que eu estou me alimentando, de onde é que estão vindo as ideias. Então, sobre o outro, eu tenho pelo menos 3 perguntas para você. Primeiro, qual o nível de impacto que o outro tem sobre a sua vida, sobre você? É um impacto grande. Júnior, eu considero a opinião dele, às vezes, sei lá, eu estou toda bonitinha, olho no espelho, eu estou me achando linda, mas aí, quando eu olho para o meu marido, pergunto a opinião dele, ele faz uma carinha assim, tá linda, mas na cara eu conheço aquele cara. Eu sei como é que ele é, eu já troco de roupa, eu já não faço. Eu vou comprar um carro, e eu estou apaixonado pelo carro, e eu quero aquele carro, sonhei com aquele carro, e a pessoa vai e diz, não, esse carro não presta, o motor é isso, aquilo, tive um... Que tipo de importância e de influência tem a opinião do outro na sua vida? Você deve considerar isso. Porque se for exagerada, talvez, na verdade, aquela pessoa é um Deus para você, ou o outro, de maneira geral, é um Deus na sua vida. Segunda pergunta é, será que o outro pode estar governando a sua vida? Por exemplo, você pode estar num relacionamento, num namoro, em que a pessoa tem tirado a sua autenticidade. É triste perceber isso. Tem pessoas que fora de um relacionamento, fora de um namoro, são a pessoa mais bacana do mundo. Mais extrovertida, brinca, conversa. Claramente, que a gente sabe, depois de 10 minutos que a pessoa está namorando, porque ela muda totalmente. Mina, suga, tolhe todas as espontaneidades da pessoa. Ela já não pode falar com ninguém, já não pode andar com ninguém, já fica tolhida. E aquilo ali é algo que governa a vida dela. Lembra da definição de Deus. Deus governa a nossa vida. Se o outro, a opinião do outro, ou se alguma pessoa tem esse nível de importância na sua vida, talvez esse outro seja o teu Deus. Terceira pergunta. A opinião do outro é crucial nas suas decisões? É o que define a sua decisão? Tem pessoas inseguras? Tem pessoas que não conseguem comprar um pastel, escolher o sabor do pastel. Será que a opinião do outro é crucial para você decidir? O exemplo que eu dei é isso. O cara dizia, não, a linha maior é a terceira, só que era a primeira. O cara está vendo a primeira. Só que já que todo mundo está dizendo, eu vou dizer também. Será que é crucial diante do outro, meus amados? Nós murchamos, pelo menos esse comportamento acontece, e aí aparece o tímido, ou diante do outro, nós nos expandimos, nos exibimos. O tímido, por exemplo, no caso,
Eu lutei muito tempo contra a timidez, ainda sou um cara muito tímido, mas ainda já venci bastante, caminhei bastante nisso. Ele vai deixar de fazer coisas, ou seja, perde comportamentos, atitudes, porque o outro pode simplesmente criticar. O tímido, por exemplo, vai receber uma oportunidade para vir aqui na igreja, ministrar sobre algo, cantar sobre algo, participar do louvor, e não vem, porque na cabeça dele, ele já acha que todo mundo vai falar dele, dela. O tímido já cria a imagem de entrar nesse lugar aqui, levar uma topada e cair aqui. E todo mundo da igreja vai sorrir de mim, meu Deus. Então eu vou pegar o microfone aqui e vai cair da minha mão. Eu sou dessas pessoas que acontece esse tipo de coisa. E aí ele já não faz algumas coisas, porque ele não é que ele não queira, é porque na verdade ele está pensando pela cabeça do outro. O tímido, ao passar por uma praça dessa daí, se tem um grupo de pessoas, ele tem certeza que todo mundo está comentando sobre ele ou sobre ela. A roupa, o andado, meu Deus, eu tenho que melhorar meu andado, porque está todo mundo olhando para mim e rindo. A pessoa está mangando de outra coisa, não de você. Baixa sua bola. O tímido tem essa tendência a se achar que está sendo observado por todas as pessoas. Mas se tem um versículo que eu lutando contra isso, meu tempo, por exemplo, meu nível de timidez, eu não conseguia conversar com vendedores. Eu ia para a loja com a minha mãe e eu apontava de longe o celular que eu queria, me escondendo dela, porque eu não queria nem interagir com a outra pessoa. Passei 5 anos, por exemplo, na Unifor sem fazer amizades. E isso ia minando. Eu lembro de um aniversário que eu tive. Olha o cúmulo do ridículo. O pessoal chegou lá em casa para fazer surpresa para mim. Chegou 20 pessoas, do nada, lá em casa, na minha adolescência. O tímido faz o quê? Baixou a cabeça. E eu não levantei mais a cabeça. Olha que cena ridícula, se na época tivesse sido filmado. O pessoal cantou parabéns e eu de cabeça baixa, apoiando na mesa. Parecia acho que é o Kiko, né, que chorava assim, ficava lá, de cabeça baixa. E o pessoal cantando parabéns. O tímido, ele se esconde. As pessoas têm um grau de importância na vida dele que elimina o seu comportamento. Aquele não era o Júnior. É o Júnior que olha para as pessoas, que olhava para as pessoas, como pessoas que poderiam ameaçar a ele ou criticá-lo. Tinha um texto que me assustava, Apocalipse capítulo 21, verso 8. Diz assim: mas quanto aos, vocês vão me ajudar, quanto aos e a todos os, a sua parte, que é a segunda morte. Esse texto me assustava demais. Meu Deus, eu sou um cara tímido. E aqui eu estou vendo que os tímidos aqui estão no mesmo barco dos incrédulos, dos abomináveis, dos homicidas, dos que se prostituem, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. Todo mundo vai ser jogado no lago que arde com fogo e enxofre, ou seja, no inferno. O que é que vai ser da minha vida se eu me acho uma pessoa tímida? Como é que vai ser esse negócio? Só que essa palavra no original, a palavra grega, quer dizer deilos, e quer dizer covarde, medroso e tímido. A palavra tímida, no original, está ligada a uma pessoa covarde e medrosa. E aí sim faz sentido. Porque é verdade que o tímido, o covarde e o medroso não seguirá o nosso Deus de maneira correta. Porque você vai sempre achar uma outra pessoa mais capaz que você, ou você sempre achará em você alguma limitação que você não conseguirá executar o chamado do Senhor para a sua vida. Tem alguém tímido nessa noite aqui? É covardia pedir para o tímido levantar o braço, né? É o cúmulo da exposição. Meu Deus, sou tão tímido que nem o braço eu levanto. O pessoal não me vê. Mas, meu amado, em nome do Senhor Jesus, se você luta contra isso, o que o outro pensa sobre você, cuidado, o outro pode estar se tornando seu Deus. Porque ele tem governado suas atitudes e os seus comportamentos. Deus tem um chamado para a sua vida, eu não tenho dúvida disso. Deus não te chamou para sentar em cadeiras, certamente. Deus não te chamou para ver outras pessoas cumprirem o seu chamado, certamente. No momento do chamado de Moisés, um grande líder segundo o coração do Senhor, ele diz, olha, Deus, escolhe outro, eu tenho uma língua pesada. Para mim, muito claro, tem alguns teólogos que dizem que ele era gago, coisa do tipo, para mim era um tímido. Deus, eu não sei falar. Arranja outro, eu mal falo, mal interajo com pessoas. Como é que eu vou conversar com o faraó? Meu amado, em nome do Senhor Jesus, para de olhar para o outro. Para de olhar para o que o outro vai dizer sobre você.
Comece a olhar para o que Deus vai fazer através de você. Vai ser libertador viver esse tipo de coisa na sua vida, em nome de Jesus. Porque os tímidos não herdarão o reino de Deus por conta disso. Porque Deus tem um chamado específico. Tem pessoas que chegam no final do culto e dizem, pastor, eu queria ter decidido por Jesus hoje. Mas eu não queria me expor, a igreja aqui é filmada, tem pessoas na igreja. Impedem pessoas de decidir por Jesus, de dar um passo de fé. Por isso que cada vez mais eu concordo que a sua decisão tem que ser aqui pública mesmo, levantar o braço e que todos vejam essa sua decisão para a glória do Senhor. Para que você confesse diante de todos os homens, que todas as pessoas vejam. Em nome de Jesus, João 12, 42 diz assim, um grupo de homens que creram em Jesus, mas por conta da timidez, do medo, da covardia, não o seguiram de verdade. Que esse não seja o seu caso. João 12, 42, ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, em Jesus. Mas, por causa dos fariseus, ou seja, por causa do outro, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Porque amaram mais a glória dos homens que a glória de Deus. Se o outro é tão grande que tem definido o seu relacionamento com Deus, você está amando mais a glória de homens do que a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, o tímido tem uma tendência a se isolar, porque ele acha que a opinião dele, a fala dele, ele não é tão engraçado, não é tão bacana, não sabe fazer tantas coisas, e ele acha que para evitar isso ele tem que se isolar, não viver em grupo, porque virão críticas para ele. Não se isole nesse lugar, em nome de Jesus. Deus tem um GF para a sua vida. Eu posso ouvir um amém? Deus quer que você se envolva nesse lugar. A igreja é considerada o corpo de Cristo. Cada um tem uma função a se cumprir nesse lugar. A gente vai complementando um serviço do outro e vai vivendo um momento de paz e esperança no Senhor. Mas isso, Deus nos criou para vivermos em comunidade. O outro não pode ser tão importante, a opinião do outro, sobre a sua vida, que vai fazer com que você não faça nada. Deus quer te libertar disso para a glória do Senhor Jesus. Se pergunta agora, em nome de Jesus, quem você está deixando de ser por conta da opinião do outro? Quem você seria se você não se importasse tanto com a opinião do outro? Pergunta para a pessoa do seu lado isso. Quem você está deixando de ser por conta da opinião do outro? Será que não teríamos mais profetas na nossa geração se a gente não se importasse tanto, se a gente vai gaguejar nas primeiras vezes, se a gente vai errar nas primeiras vezes? Será que não teríamos mais ministros de louvor na nossa geração, se a gente não se importasse tanto com o que o outro vai achar de mim? Será que não teríamos mais evangelistas dentro do nosso ambiente de trabalho, se a gente não achasse que a minha equipe, a partir de agora, que eu falar sobre Jesus, eles vão virar as costas para mim, eu não vou ser mais interessante? Será que a opinião do outro não está minando o chamado do Senhor na sua vida? Ser cristão, meu amado, envolve ser corajoso. Exige muita coragem em servir Jesus. Porque se prepare que você, se você viver o cristianismo de verdade, se você não aplaudir o que todo mundo aplaude, se você não está num carnaval desse aí, curtindo o que eles dizem que curtem, você vai ser recriminado. E vai ser, as pessoas vão criticar suas escolhas, chamar de louco, de maluco. A gente está num retiro agora na igreja, por isso que a igreja está mais fácil de sentar hoje aqui, porque quase 100 pessoas estão lá. E aí a gente está lá, o tema é loucos por Jesus. Por quê? O evangelho é loucura para o mundo lá fora. É loucura para um monte de gente, meu Deus, o cara podendo estar em Aracati, está na Barra Nova, numa casa, louvando ao Senhor, cantando, isso é loucura. Para o mundo é loucura, e a crítica vai vir. A crítica talvez venha de dentro da sua família. Não seja tímido ou medroso o suficiente para largar o que Deus tem te chamado por conta de críticas. Vão te criticar de toda forma. Todas as maneiras, em nome de Jesus. É libertador destronar o outro do seu coração. Esse é um grupo de pessoas que amofina, que nem diz o cearense, quando vê o outro. Mas tem um grupo de pessoas que se exibe quando vê o outro. Você vai saber que tem, talvez você seja um pouquinho das duas, ou talvez está mais para lá do que para cá, ou talvez está mais aqui do que para lá. Tem pessoas que quando está em grupo, se transformam. É gente boa, com a família, em casa, não fala palavrão, não bebe, não faz... Quando está no meio dos amigos, se transforma, fica falando alto, fica se amostrando, dá mortal para trás, faz coisa do tipo. E bebe de maneira exacerbada. Tem pessoas que sofrem
no vício do álcool simplesmente mudaria se ela abandonasse esse grupo de pessoas. Certamente mudaria. Então o exibido, que nem diz o cearense, o amostrado, quando vê pessoas e quando a opinião do outro é tão importante para ele, ele vai querer cada vez mais se comportar de maneira mais forte para aparecer, porque ele espera a aprovação das pessoas. Meu querido, fique livre disso em nome de Jesus. Não espere palmas, elogios, nada do tipo. Ao contrário, que você espere ser criticado por ser aqui da igreja, da parede preta, aqui fechar luzes. Espera isso em nome de Jesus. Espera aí viver um evangelho ao ponto das pessoas lhe criticarem e os seus familiares procurarem coisas para lhe criticar. O exibido, ele vai buscar grupos, ao contrário do tímido que se isola, ele quer estar em grupos e faz o que for necessário para estar inserido e se sentir parte em grupo de pessoas. E aí entra por caminhos perigosos. Adolescentes que eu converso, de vez em quando, diz, pastor, eu só entrei no mundo das drogas, porque o meu grupo inteiro estava usando, eu tinha que usar também. Porque senão eu ia ser excluído, porque senão eu ia ser colocado de lado. Então cuidado com isso. Se o outro é tão importante na sua vida, você pode andar por caminhos que não vão ligar você ao Senhor. O exibido, ele vai buscar lugar de destaques. Sexta-feira agora vai ter audição de louvor aqui da igreja. É interessante como, na maioria das vezes, todo mundo quer participar do louvor. Até quem não tem talento. Tem quem, pelo amor de Deus, é desafinado, mas quer estar no louvor. De vez em quando eu insisto em sessão, pessoal, o Ministério de Limpeza, a pressão de voluntários, e aparece um gato pingado para servir na limpeza, porque afinal de contas eu não estou aparecendo. O coração de alguns, o nosso coração de pessoas tem a tendência de aparecer, ser visto. Eu louvo a Deus pelas pessoas que trabalham no secreto nessa igreja, que não buscam aplausos, que não buscam reconhecimento humano, mas que continuam a servir na sua singularidade e no seu momento. Infelizmente, tem chegado também uma onda de pastores, líderes religiosos que são exibidos. A igreja dá muita autoridade. A igreja bate palma para tudo que aquele homem ou aquela mulher faz. E fica muito perigoso. Porque se o nosso Deus não for o nosso Deus, e o meu Deus é o meu líder espiritual, eu não vou questionar ele. Porque o meu Deus me governa. O meu Deus tem a última palavra. E aí o grupo de pessoas começa a seguir e começa a falar da mesma forma que um líder espiritual. Porque, na verdade, aquele outro é o seu Deus. Igreja do Senhor Jesus. Eu não sei por quanto tempo você vai caminhar nessa igreja. Talvez Deus te leve para outra cidade. Talvez Deus te chame para outro ministério. Independente de onde você vá, o seu líder nunca pode ser o teu Deus. Começou a caminhar longe da palavra do Senhor Jesus, deve ser confrontado em nome de Jesus. Começou a não ser exemplo para o rebanho, para a igreja, deve ser confrontado em nome de Jesus. Porque Deus verdadeiro só existe um. Qualquer líder, qualquer pessoa aqui nessa terra não pode ocupar esse lugar de intocável, de inquestionável. Em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas de vez em quando chegam para mim perguntando, pastor, eu devo namorar com fulano ou ciclano? Eu digo, meu amado, eu não sei. Não me dê esse poder, porque eu não quero esse poder de definir quem você vai namorar ou não. O pai chega para mim, pastor, minha filha tem 13 anos. Ela pode namorar nessa idade? Meu amado, você decide. Não está em mim decidir a idade que sua filha, seu filho vai começar a namorar. Em nome de Deus, não queiram terceirizar ou dar poder a outras pessoas sobre decisões que são suas. Em nome de Jesus, a gente tem essa tendência de querer que o outro defina. E se essa igreja começar a caminhar dessa forma, está tudo errado. Tudo errado. Porque o Júnior é descartável. Daqui a pouco, eu espero que daqui a uns 80 anos, Deus me chame para a glória. E aí, a igreja tem que continuar independente do homem, porque não pode mudar o Deus dessa igreja. Mas líderes mudarão nesse lugar. Seu líder de GF muda, de ministério muda, e Deus vai fazendo isso. Mas o Senhor é inquestionável, intocável nesse lugar. Na sua vida tem que ser a mesma coisa. Se você tem esperado demais de homens, não faça isso em nome do Senhor Jesus. Deus nos chamou para sermos livres. Diga comigo, eu sou livre em Jesus. Uma liberdade que você precisa é a liberdade social. Não deixe ninguém definir suas escolhas.
Não deixe ninguém influenciar os seus passos. 1 Coríntios capítulo 7, verso 23 diz assim: vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Tem muita gente, talvez você está se tornando escravo de homens, da opinião do outro. Tem muita gente que não cumprindo o seu chamado, por conta que o outro pode achar isso ou aquilo. Tem muita gente presa ao seu passado. Júnior, porque se eu for para a igreja, vão lembrar, vão falar, vão jogar na minha cara. Meu querido, Deus quer te libertar disso tudo, em nome de Jesus. Não seja escravo dessas coisas, da opinião da outra pessoa, em nome de Jesus. Jesus deve olhar para você, ei, eu que paguei o preço, o sangue derramado foi o meu, e tu está se preocupando com o outro, com a Maria, com a Chiquinha, com a fulana. Se preocupe com o que Jesus acha de você, em nome de Jesus. Deus te chamou para viver uma liberdade nele, para ele ser o teu Deus, para você viver como a Bíblia e não segundo a opinião do outro. Se a sua vida, você não caminha, porque o outro vai falar A, B ou C, está tudo errado. Deus tem que ter a supremacia na sua vida e toda a autoridade de governo sobre a sua vida, para você dizer simplesmente, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, leva-me para onde o Senhor quer. Não importa o que a minha vizinha chata vai achar. Eu vou em nome de Jesus. E Deus vai fazer coisas grandes na minha vida, porque é Ele que tem me chamado. Meu amado, o que é que você não está sendo por conta da opinião do outro, por conta desse outro que está se tornando Deus na sua vida? Se Deus te chama para algo grande, não se conforme com o pequeno. E se Deus tem te chamado a viver escondido, trabalhando através da oração e do serviço escondido, faz isso. Mas não se preocupa com o que o outro tem achado, em nome de Jesus. Quantas vezes eu fui tentado a não assumir, não ser pastor, não me expor. Imagina, um tímido, ser visto, ser olhado, ser julgado, ser apontado. Sempre alguém tem uma fórmula melhor, alguma decisão melhor do que a minha. Imagina. Mas Deus foi me sarando disso tudo. Eu fui entendendo que eu sou apenas instrumento do Senhor. E que Deus vai fazer de acordo com a vontade dEle na minha vida. E isso é libertador. Nenhuma opinião de ninguém, meu amado, vai me paralisar. E nenhum aplauso vai me incentivar mais. Porque o tempo é do Senhor na nossa vida e tem que ser. O outro não me governa. O outro não pode te governar. Você tem que andar quando o Senhor disser para andar. E não quando o outro lhe puxar para andar. Mas ao mesmo tempo não fique estagnado se Deus quer te tirar desse lugar e colocar no outro. Porque simplesmente você, vão falar, vão me criticar. A minha família, o que é que vai pensar de mim? Sempre vão pensar alguma coisa de você, em nome do Senhor Jesus. E eu trago 4 verdades para encerrar essa ministração de Deus para a sua vida. Primeira coisa, entenda, nosso Deus tem que ser o nosso Deus, o nosso Senhor da sua vida, em nome de Jesus. Não vale nada você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O dinheiro não é tudo, amém? Olha para a pessoa do seu lado e diga isso para ela. Ela não estava aqui domingo passado, talvez. O dinheiro não é tudo. Nosso Deus tem que governar sobre a sua vida. E se Ele governa, você vai dizer sim, Senhor, assim seja. Eis-me aqui. O Senhor não é um Deus de fachada. Não é um Deus que eu fiz uma tatuagem, o nome Jesus, e agora eu sou do Senhor. Seria muito fácil. Jesus ser o teu Senhor, é você dizer, Deus, eu sou aqui, eis-me aqui, está aqui o teu servo. Onde é que o Senhor quer me levar? Onde é que o Senhor quer abrir minha boca? Onde é que o Senhor quer fechar minha boca? Onde é que o Senhor quer que eu fique em pé? Onde é que o Senhor quer que eu me ajoelhe? Onde é que o Senhor quer que eu caminhe? Onde é que o Senhor quer que eu pare? É Ele que vai dizer, e não a expectativa do outro. Então a primeira verdade, se Deus é o teu Deus, nenhuma palavra humana conseguirá se opor ao decreto do Senhor na sua vida. Se Ele é o teu Deus, podem falar o que quiser de você. Deixa falar. Vão, que critiquem, que falem. É da minha roupa, é do meu cabelo, é da barba do pastor. Que negócio é esse? O pastor agora está deixando barba. Sim, deu vontade, eu quero ver como é que eu fico de barba. E aí, qual é o problema? Um monte de gente achando o pastor feio por causa da barba. Estou nem aí. Vou ver como é que eu fico de barba. E pronto, na hora que eu quiser tirar, eu vou e tiro, tranquilo. É libertador. Não precisar da opinião de ninguém para decidir nada na nossa vida. Então, se Deus tem uma palavra para a sua vida, vão se levantar, vão se opor a você, mas nada muda o decreto do Senhor. Isaías capítulo 55, verso 11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará
naquilo que a enviei. A palavra do nosso rei sai da boca dele e se cumpre segundo a vontade dele. Podem criticar, podem lhe chamar de fraco, podem lhe chamar de incompetente, não importa. Cumpra o seu chamado em nome de Jesus. O que o outro pensa sobre você não vai mudar em nada a maneira como o Senhor te vê. Nada. Se as pessoas ainda te veem por conta de um erro que você fez, algum erro do seu passado, o Senhor continua te vendo como filho, bom filho amado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Esquece teu passado, vão jogar na tua cara, mas não importa. Importa o que o Senhor acha de mim. Repita comigo. Importa o que o Senhor acha de mim. Aí é verdade. Deus te olha como olha por um filho. Meu filho erra todos os dias, várias vezes. O Gabriel agora com 7 anos, meu Deus do céu. Meu Deus, como é que vai ser na adolescência? Mas não muda o meu olhar para o meu filho. O amor fica até maior. Quanto mais teimoso e desobediente ele está, maior fica o amor do pai. Não muda, não muda. Não lembro da ofensa dele da semana passada, o que ele fez agora de manhã. Não lembro. Os mesmos olhos estão sobre o meu filho. O nosso Deus é da mesma forma, ele é teu pai. Quem lembra do teu passado é o teu inimigo, é a sociedade, é o outro. Mas o outro não é o teu Deus. Se importa com que o Senhor, a forma que o Senhor olha para você. Segunda verdade, se Deus é o teu Deus, você entenderá que cada um prestará conta somente por si. Então aí que não faz sentido mesmo eu viver pelo outro. Porque então os meus erros não vai ser o Tiago que vai pagar comigo, já que eu estou obedecendo o que ele está dizendo. Não, é você. Aí que não faz sentido mesmo. No último dia você chegará diante do Senhor, Jesus vai olhar para você, eu te dei tal talento. Você sabe administrar. A igreja precisava de pessoas estratégicas. Você usou isso para minha glória ou não? Guardou para você. Eu te dei o talento. Você sabe cantar. No banheiro você sabe que arrasa. Você usou isso para minha glória ou deixou a timidez te frustrar? Eu te dei um talento. Você sabe pregar. Sabia falar muito bem. Você usou isso para minha glória ou só para o seu crescimento pessoal? Ou nem usou? Porque os outros iam falar coisas do tipo. Cada um prestará conta de si diante do Senhor. Romanos 14, 12 diz assim: cada um prestará contas de si mesmo a Deus. É um a um por vez. Não vai florescer toda de uma vez prestar conta, não. É um por vez, cada um de maneira individual. Terceira verdade: se Deus é o teu Deus, você está seguro. O outro não consegue nem conduzir a vida dele, quanto mais a sua. Já viu essas pessoas que têm fórmulas mágicas para a nossa vida, mas a dela não funciona? Ela não coloca em prática nada na vida dela. Mas sempre tem uma fórmula para a gente, da gente orar mais, da gente ler mais, da gente ser mais santo, da gente dar certo no trabalho, dar certo no relacionamento, mas a vida dela está toda bagunçada. Mas na nossa quer aplicar. Quer aplicar, tem fórmulas mágicas para nós. Lembra dos amigos de Jó? Chegaram para Jó, cheio de fórmulas, de segredos, de acusações quanto a ele. Se Jó, o pobre do Jó, se eu ouvir demais aqueles caras ali, tinha tirado a vida dele, se sentindo culpado, mas nem era. No final das contas, Jó tem um contato com o Senhor, que é o seu Deus, e Deus mostra o porquê que aquilo tudo aconteceu. E Jó faz a declaração: Deus, eu antes te conhecia de apenas ouvir falar, mas hoje eu te conheço, de contigo andar. Deus se revela no meio daquela dor, e nenhum dos amigos dele que tinham fórmulas secretas e experiências falaram sobre aquilo, até o momento que ele se abre e Deus aparece para ele e tem uma conversa com ele. Ele só encontrou isso, essa segurança no Senhor. Meu amado, você está seguro. Se Deus é o teu Deus, você está seguro. Sua vida não está ao léu, não está de acordo com as previsões, não depende do governo que entra ou que sai. Isso é muito pequeno na frente dos planos do Senhor para a sua vida. Fica em paz. Não é decreto de ninguém que vai mudar o que Deus tem feito ou vai fazer através de você. Quarta e última verdade: se Deus é o teu Deus, você tem que viver para a glória dele e não buscando a aprovação humana. Se você busca a aprovação humana, você está dizendo: olha, meu Deus é o homem, é o outro, é minha tia, minha prima, meu namorado, porque eles estão batendo palmas para mim.
Mas se Deus é o teu Deus, você vai se preocupar. Deus, qual é a tua vontade? Eu fico? Eu ando? Eu compro? Eu vendo? Qual é a tua vontade, Deus? Eu falo? Eu me calo? Qual é a tua vontade, Senhor? Gálatas capítulo 1, verso 10, Paulo faz essa afirmação que é linda. Porventura, procuro eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Se eu estivesse ainda procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, servir a Jesus envolve desagradar pessoas. Vão virar o rosto para você. Alguém pode dar um aleluia por isso? Não virar a cara para você. E você vai dar glória a Deus, que eu não estou agradando mais essas pessoas. Eu vou perder amigos. Aleluia, Deus, porque eu estou desagradando. Eu sei que eu estou desagradando porque eu estou seguindo a tua palavra. Estou ouvindo a tua voz. E que assim seja, Pai. Envolve desagradar pessoas. E que assim seja em nome de Jesus. Se você procurar agradar homens, você será servo deles. Desses homens. Não viva, não perca a sua vida trazendo outras pessoas para o seu coração, para ser o seu Deus, para agradar. Fulano, ciclano, beltrano. Ser cristão envolve desagradar pessoas, perder amizades, perder contatos. Mas tudo isso para a glória do Senhor Jesus. Meu amado, seja servo do Senhor. Que o nosso Deus seja o seu Deus, em nome de Jesus. E que você viva para a glória dele. Viva para a glória do Senhor. Todo servo que tem um Deus tem que viver para a glória dele. Se o teu Deus é o dinheiro, você vai buscar riqueza. Porque você vai glorificar o dinheiro. Se o teu Deus é o outro, você vai procurar aplausos, aprovações humanas, porque isso vai trazer glória para o outro. O outro vai ter razão. Mas se o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso, a sua vida será para a glória do Senhor. Tudo que você fizer, cada escolha sua, será para a glória dele. Ao invés de você olhar no espelho e ver a roupa, meu Deus, será que eu estou bonita para ir para a igreja assim? O que é que fulana vai achar? Você vai olhar para o espelho e dizer, eu glorifico a Deus com a minha roupa. Esse topzinho aqui que eu estou indo treinar, malhar, glorifica o meu Deus? A pergunta é outra. Porque o seu Deus é outro. O conselho é outro. Não é o que todo mundo está usando que o crente vai usar. O crente não é sazonal. O crente é espiritual. O crente é centrado na palavra. A pergunta que ele faz é, isso aqui, faz o meu Deus sorrir? Ou entristece o meu Rei poderoso? Isso aqui glorifica o meu Deus? Ou eu estou elencando outros deuses para o meu coração? O crente tem que se perguntar isso. Quem é o seu Deus? Quem governa a tua vida? São os teus sonhos? É o dinheiro? É o enriquecimento fácil, rápido? É isso que te motiva? É isso que te coloca para frente? Então esse é o teu Deus. Se o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso, você vai ser servo. E você vai amar e desaparecer. Você vai ser como João Batista e dizer, convém que ele cresça e eu desapareça. Porque toda honra e toda glória é do Senhor. A ele, toda honra, toda glória e todo louvor para todos sempre. A ele, toda honra, toda glória e todo louvor para todos sempre. O crente não pode disputar com o Senhor. O crente não pode permitir que o Senhor chegue a perder o lugar dele na sua vida. O crente tem que estar alerta e vigilante, porque o diabo é sagaz. Ele vai chegar de mansinho. E aí de repente um coach no YouTube te chama a atenção. E aí o dinheiro, você vê a vida dele, as compras que ele faz, o carro que ele anda, e aquilo ali começa a te seduzir. E ele vai te levar para a árvore, para provar daquele fruto, e vai ser saboroso. E você vai duplicar a sua riqueza. Meu Deus, foi tão rápido. E aquilo ali vai te seduzindo, mas vai te afastando do Senhor. E vai se tornando o seu Deus. Não faça isso. Viva na miséria. Mas não se afaste do Deus Todo-Poderoso. Viva sendo criticado. Aqueles que te amavam, que se virem as costas para você, mas não se afaste do Deus Todo-Poderoso. Que a sua vida seja para a glória do Senhor, que de hoje em diante, qualquer outra coisa seja destronada da sua vida. E que o reino seja estabelecido no seu coração, na sua mente, e através de você, na sua casa, na sua faculdade, na sua empresa, em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar?
quero que você, por favor, feche seus olhos. Talvez seja um momento de confessar, de reconhecer. Imediatamente após uma ministração, nós temos que decidir algo. Talvez você estava sendo seduzido por coisas, propostas, fórmulas. E isso está aos poucos tomando o lugar do Senhor na sua vida. Deus tem um tempo de rendição, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos nos render a quem Tu és. Sermos apenas servos que desaparecem diante da Tua vontade, Pai. Sermos apenas instrumentos de acordo com o Senhor. Se o Senhor nos levar, que a gente vá. Se o Senhor nos impulsionar, que a gente ande, Pai. Se o Senhor mandar a gente paralisar, que a gente paralise. Mas sempre escutando a Tua voz, a Tua vontade, em nome de Jesus. Que o outro, meu Pai, não seja tão importante para nós. Não defina os nossos passos. Não defina, meu Deus, as nossas escolhas. Não defina, meu Pai, o nosso futuro. Em nome de Jesus. Que a Tua igreja aprenda a Te amar. Em todos os momentos, em todos os detalhes. Se alguém nessa noite, confessando nesse momento, que talvez tem levado uma vida, meu Pai, esperando o sim do outro, o aplauso do outro, a aprovação do outro, liberta esse coração agora em nome de Jesus. Se alguém aqui, meu Deus, preso pela timidez, e por conta disso não tem dado passos de fé, não tem vivido o seu chamado, não tem caminhado segundo o teu coração, segundo, meu Deus, o Senhor nos comprou para que nós vivêssemos em plenitude, meu Pai. Liberta essa pessoa da timidez. Ela não se importe tanto com o outro, meu Pai. O que o outro vai achar, o que o outro vai dizer, meu Pai. Mas que ela se preocupe de hoje em diante com o que o Senhor tem achado dela. O que o Senhor tem pensado dela. Em nome de Jesus. Se alguém aqui procurando aplausos, meu Pai, aprovação do outro, meu Pai, elogios, meu Pai, holofotes, meu Pai, que seja repreendido dessa vida em nome de Jesus. Se há um esconderijo, meu Pai, para algumas pessoas aqui, que elas entrem nele nessa noite, desapareçam, para que a Tua glória transpareça através de nós, para que o Teu reino venha, Pai. Porque a Ti toda honra e toda glória. Tu és o nosso Deus, e que seja o nosso Senhor na prática, não apenas com palavras, mas em espírito e em verdade nós queremos Te adorar, bendizer o Teu santo nome, dar graças ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós.